Olá, pessoal. E aí, beleza? Estamos aqui de volta, né? Mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, nós já vimos a primeira fase, que é o capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, que era baseado no comércio. A outra foi o capitalismo industrial, que era o surgimento da indústria. E agora, então, nós vamos para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Então, o professor vai aqui agora compartilhar a tela com vocês para nós iniciarmos, então, a nossa aula. Bom, então, a primeira aqui, capitalismo financeiro. Né? O capitalismo financeiro, então, ele corresponde à terceira fase do sistema capitalista. E essa fase do capitalismo, ela surgiu no início do século XX, com o que nós chamamos de terceira revolução industrial. E ela é a atual fase do capitalismo. E ela recebe esse nome de capitalismo financeiro porque a principal instituição nessa fase do capitalismo são os bancos e as outras instituições ligadas ao sistema financeiro. São os principais agentes desse período, então. A primeira fase do capitalismo eu chamava de comercial, porque tinha o comércio como grande instituição. A segunda fase era o capitalismo industrial, porque tinha as indústrias como grande instituição. E agora, nessa terceira fase do capitalismo, chamamos ele de financeiro, porque tem como grande instituição os bancos e as outras instituições ligadas ao sistema financeiro, tipo, por exemplo, a Bolsa de Valores. Então, esse é o capitalismo financeiro, né? Começou no início do século XX, com a terceira revolução industrial, é a atual fase do capitalismo, e a principal instituição desse período é os bancos, por isso que nós chamamos de capitalismo financeiro. Só para relembrar, o capitalismo, então, ele teve até nos dias atuais três fases. O capitalismo mercantil ou comercial, que iniciou no século XV e foi até o século XVIII. O capitalismo industrial, que iniciou no século XVIII e foi até o século XIX. E o capitalismo financeiro, que é o atual, que começou no início do século XX e está até os dias atuais junto da gente. E quais são as principais características, então, no capitalismo financeiro, na atualidade? São elas: o controle da economia pelos bancos e grandes corporações. Então, hoje em dia, quem comanda a economia não é mais as fábricas, não é mais a indústria, não é mais o comércio. A economia, na atualidade, ela é controlada pelos grandes bancos e também pelas grandes corporações, pelas bolsas de valores espalhadas pelo mundo. O surgimento de empresas globais, as transnacionais, as grandes multinacionais, né? Então, as empresas, elas deixaram de ser empresas que viviam só em seus países e começaram a se expandir mundo afora. Por exemplo, uma das principais multinacionais do globo terrestre é a Coca-Cola, né? Hoje ela está presente, é uma indústria americana, é uma fábrica americana, mas ela está presente em praticamente todo o mundo. E assim, grandes outras marcas de empresas que são transnacionais. Houve também o aumento da concorrência internacional, ou seja, a partir do momento que essas empresas se tornaram globais, elas começaram a concorrer com outras empresas pelo globo terrestre, então há uma concorrência muito maior entre as empresas no cenário internacional. Houve também o monopólio, o oligopólio e o crescimento econômico. O que acontece? O que é o monopólio e o oligopólio? Uma única empresa comanda praticamente um setor inteiro da economia. É mais ou menos aquilo que o professor falou em sala de aula com vocês. Quando se torna um monopólio, existem poucas empresas que dominam aquele setor e elas conseguem com isso, então, pôr o preço mais alto e acaba com a livre concorrência, que é um dos pilares do capitalismo. Então, nessa fase atual do capitalismo financeiro, muitas empresas
foram sendo compradas por outras. E hoje em dia nós temos poucas empresas em alguns setores, e essas empresas se tornaram muito poderosas e comandam parte do mercado internacional. Uma outra característica é a especulação e expansão do mercado financeiro. O que acontece? Quando tinha o capitalismo industrial, o que tinha valor era a fabricação de mercadorias, era produtos fabricados. Na atual situação que nós estamos vivendo, no capitalismo financeiro, o produto ainda continua tendo valor, né? Um carro, uma televisão, um computador, esses produtos têm valor ainda, mas o grande fator de geração de dinheiro, o grande fator de geração de riqueza no capitalismo atual é os bancos, os juros, ou a taxas de juros dos bancos, e assim por diante. Então, aumenta-se muito mais a especulação, expandiu-se muito mais o mercado financeiro, né? Hoje em dia, as empresas mais poderosas são essas ligadas, então, ao mercado financeiro. Já é a característica abaixo vem explicando isso que o senhor falou, né? Então, os produtos financeiros, hoje, muito mais do que um produto fabricado, tipo um celular ou qualquer outra situação, o que tem mais valor, o que dá mais dinheiro são os produtos financeiros. E que produtos financeiros são esses? Então, ações de empresas, né? Moedas, então, o dólar, por exemplo, é um produto financeiro muito caro. Empréstimos em bancos, aí eu faço empréstimo, aquele empréstimo vai ter juros, assim como os financiamentos, e esses juros, então, geram muito mais dinheiro para essas empresas financeiras, como bancos e outras empresas ligadas a esse setor. Uma outra característica é a Bolsa de Valores, né? Então, hoje em dia, muitas empresas, existe uma empresa que tinha um dono. Então, a Piva Limitada, por exemplo, todo mundo sabia que o dono dessa empresa era eu. Mas eu percebi que se eu abrisse o capital da minha empresa e colocasse ela na Bolsa de Valores, criasse ações para essa empresa, eu poderia ganhar mais dinheiro ainda com isso. Então, eu mudei o nome da empresa. Em vez de ser Piva Limitada, se transformou Piva SA, ou seja, Piva Sociedade Anônima. E essa empresa, parte das ações da minha empresa, eu coloco na Bolsa de Valores. E lá, ninguém mais sabe quem é dono e quem não é dono, porque essas ações elas são vendidas e compradas muito rapidamente. Então, a Bolsa de Valores no capitalismo financeiro, o grande centro de negócios na atualidade é a Bolsa de Valores. É a ampliação do mercado mundial e mundialização da economia, ou seja, hoje nós temos um mercado, nenhuma empresa de médio porte para grande porte fabrica produto e vende somente no seu país. Geralmente eles vendem dentro do país de origem, mas também vendem para outros países. Então, hoje o mercado internacional, a economia, ela se tornou mundial. Ela não é mais uma economia local, como era nas outras fases do capitalismo. E a última característica é a expansão da globalização. Nós vivemos, então, um mundo que é globalizado. As economias, elas estão interconectadas uma com as outras e não tem mais condições de um país viver isoladamente. Sobre globalização especificamente, mais à frente um pouco nós vamos estudar essa situação melhor, com mais tempo para a gente poder entender. Então, essas aqui são algumas das principais características dessa atual fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. O capitalismo onde o que tem valor é os bancos, a bolsa de valores e as grandes empresas multinacionais. Então, esse é um pouco do cenário do atual momento que a gente vive no sistema capitalista, tá, galera? E aqui nós temos as nossas atividades. O professor deixou 5 perguntas para vocês responderem. A1, ao que corresponde o capitalismo financeiro? 2, quando surgiu o capitalismo financeiro? Qual foi o episódio que fez surgir o capitalismo financeiro? Em que época histórica foi isso? 3, por que essa fase do capitalismo se chama financeiro? Então, por que nessa atual fase nós chamamos de capitalismo financeiro? Chamávamos de capitalismo comercial por causa do comércio. Chamávamos de capitalismo industrial por causa da indústria. E por que essa fase nós damos o nome de financeiro?
Número 4, quais são as 3 fases do capitalismo, né? Nós temos ali. E a número 5, quais são as principais características do capitalismo financeiro? Coloca aí umas 3, 4 características que o professor já vai considerar como correta. Essas perguntas aqui, vocês copiem no caderno, respondam e mandam a foto para o professor, ou lá no grupo da sala, ou no privado, no WhatsApp do professor, tá? Então, esse é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que tiverem durante o período da aula, que estiver sendo a aula de vocês, mandem no WhatsApp do professor a dúvida, que nós iremos tirar ela online. Tá ok, galera? Um abraço a vocês e se cuidem.